Bom, 8:01, acho que dá pra gente começar, né? Vamos, antes de começar, deixa eu tirar aqui a música de fundo, já chega, né? Já tá bom. Isso, agora fica o silêncio para que vocês possam prestar mais atenção. Hoje, como eu já disse, nós vamos fazer o nosso estudo bíblico. E você é uma sala de aula, você fique na liberdade para fazer perguntas. Se você quiser perguntar escrevendo, escreva. Se você quiser mandar a sua pergunta em áudio, manda aqui no nosso WhatsApp 13997230214, mas fique na liberdade, tá bom? Como eu disse, eu vou colocar aqui acho que 3 ou 4 versículos bíblicos para embasar todo o pensamento da aula de hoje, mas é claro que existem dezenas ou até centenas de versículos que falam sobre isso. E aí cabe a você desenvolver o estudo, né? Dar prosseguimento a ele ou não. Mas toda pergunta que você fizer, eu interrompo o estudo e a gente dá uma atenção para a tua dúvida. Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos dar luz da palavra, vamos pedir para Deus estar à frente, nos dar entendimento. Perdão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos consagrar a Ti este momento de ensino. O ensino é um dos pilares mais importantes da Igreja Apostólica, é onde nós nos aprofundamos, é onde a Tua luz nos liberta. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então nós estamos aqui nesta noite em busca desta liberdade. Estamos aqui para conhecer a Tua palavra, para perdermos muitas vezes o medo daquilo que não conhecemos, porque a Tua palavra diz que onde existe o amor lança fora todo o medo. E hoje, Senhor, nós nos reunimos para falar de um tema que é o caminho de todo ser humano. Quanto mais nós soubermos sobre este assunto, melhor será a nossa qualidade de vida. Por isso nos dá graça, nos dá entendimento, nos enche do Teu Espírito Santo e de tudo aquilo, meu Deus, que for dito aqui nesta noite. Que seja de Teu agrado e que seja louvor para o Teu nome. Que não saia da minha boca em momento algum aquilo que eu queira dizer, mas que o Teu Espírito Santo ministre a minha vida e a vida de todos os meus irmãos que estão aqui nesta noite. Nós Te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre vida pós-morte. Tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar, né? Antes de a gente começar a falar do estudo bíblico, vamos falar sobre algumas dúvidas, né? Ou algumas crenças populares sobre coisas que todo mundo diz, e aí depois, com a luz da palavra, a própria palavra vai te dando um entendimento do que é e do que não é, né? Eu fiz algumas anotações. Primeiro assim, quando a gente fala sobre morte, muitas pessoas nos respondem da seguinte maneira: eu não conheço ninguém que tenha morrido para voltar e me falar como foi. Mentira. Nós conhecemos sim alguém que foi e voltou para nos contar como foi. Não é? Então, a única fonte digna, a única fonte confiável do que é a vida após a morte é Ele, que morreu e ressuscitou. Não é verdade? Então, nós conhecemos sim alguém que foi, conheceu a morte, venceu a morte e voltou e nos falou muito. Jesus Cristo nos falou bastante. Ai, meu Deus, vai começar a coçar meu nariz. Jesus Cristo nos falou bastante sobre o pós-morte. Aliás, eu acho que Ele tirou todas as dúvidas sobre o pós-morte. Depois que Jesus ressuscitou, Ele ficou 40 dias na terra. Ficou 40 dias entre nós e nos ensinou muitas coisas. Deixou muito ensino sobre aquilo que foi a experiência de Jesus e o que seria pós-morte. Não é? Uma das coisas que a Bíblia nos ensina e talvez seja uma explicação pela qual nós tenhamos tanta dificuldade em lidar com a morte, é porque nenhum ser humano
foi feito para morrer. E a vida eterna, embora haja um entendimento errado, a vida eterna não é só para os salvos. Não existe o sumiço. Morreu, acabou. Essa história do morreu, acabou é balela. Né? Esse negócio do morreu, acabou não existe. Não acaba para ninguém. Há uma eternidade após a morte. E esse é o grande problema. É o grande problema. Porque quando o homem foi criado, o homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a eternidade. O que causou a morte, o que trouxe, o que gerou, ou seja, o que criou a morte, foi o pecado. Não é? Então, o salário do pecado é a morte. Então, depois que alguém morre, neste mundo, ele não se desfaz, não tem o sono eterno. Né? Existe uma vida após morte. E isso é que todo mundo precisa entender. Ou você sobe, ou você desce. Né? Todos vão, na visão cristã, na visão bíblica da morte, todos têm vida pós-morte. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Agora, alguns sobem, outros descem. E a gente vai falar sobre isso também. Talvez seja o momento mais pesado da nossa conversa, seja exatamente esse. Porque a gente tem uma mania de depois, acho que é até cultural. Depois que alguém morre, ela meio que se torna santo, né? Meio que beatificada a pessoa. Não pode falar mal, não pode lembrar das coisas ruins que fez, morreu, virou santo. Não é bem assim. Depois que você morre, tem uma prestação de contas. Né? E por mais que a gente ame alguém, a gente meio que tem uma noção da salvação ou não pela vida que a pessoa levou. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Tá? O pecado foi gerado lá em Adão e Eva, o pecado original, onde Eva pecou, isso todo mundo já sabe. Tem gente que fala assim, é outra crendice popular que também virou um ditado. A única certeza da vida é a morte. Mentira. Para o cristão, existem duas certezas. Uma é que nós realmente morreremos. Não tem como fugir da morte deste corpo. E a outra certeza absoluta, tão verdadeira quanto a morte, é a ressurreição. Amém? Então, você tem que ter na tua cabeça que da mesma forma com que você evita pensar na morte, é por isso que ela te pega de surpresa, não em relação a você, mas em relação a pessoas que você ama, a ressurreição é da mesma forma. Porque se você tem dificuldade em lidar com o estudo da morte, ou de lidar com a própria situação morte, é claro que a ressurreição não faz parte dos seus estudos. Porque para você estudar a ressurreição, para você crer na ressurreição, você vai ter que passar pela morte. Não é? Então, por isso que muitas vezes falar sobre ressurreição não é um assunto muito agradável também. Porque eu tenho que falar da morte. Tá? Então vamos lá, o que mais tem aqui que a gente vai falar? Outra verdade, esta é uma verdade. Quanto mais materialista a pessoa é, mais medo da morte ela tem. Quanto mais bem material essa pessoa tem, mais apegada a este mundo ela é. Por isso que o ensino, há dois ensinos bíblicos completamente diferentes. Até a forma de crer é diferente. Dois povos serão salvos. Dois povos. Os judeus, que são os filhos, e a igreja. São duas formas de pensar diferentes, porque foram tratados diferentes. Na verdade, os judeus eles deveriam ter entrado na salvação por Jesus Cristo, né? Que era a continuidade da palavra, mas eles rejeitaram a Jesus. Então eles continuam esperando o Messias, e aí toda aquela história que tanto eu, quanto a Silmar e o Eduardo falam constantemente para vocês. Não é? Mas a salvação vem em Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor do Antigo Testamento, obviamente, era conquista, riqueza, bens, lutas, guerras, exércitos, muitos reis. Agora não. Com a vinda de Jesus Cristo, a preparação agora não é para a vinda do Messias. Porque a próxima vez que Jesus vier é para nos levar. Então, todo o ensinamento é para que nós não soframos, como todo bom pai faz com o seu filho.
faz uma preparação de vida, não só para que ele seja bem-sucedido, mas para que ele sofra menos. Então a gente usa da nossa experiência para os nossos filhos, tentando ensinar para eles caminhos pelos quais nós passamos e sofremos, né? A gente costuma falar que a gente quebrou a cara e não quer que aconteça o mesmo com os nossos filhos. Então, o Senhor Jesus veio e nos ensinou uma vida humilde. Quanto menos a gente quanto menos nós nos apegarmos aos bens materiais, mais fácil será a nossa transição de plano, né, de sair do mundo terreno. É mais ou menos a história da mulher de Ló. Quando Jesus disse para sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás, era mais ou menos para nos deixar a mensagem de que quando chegar a nossa hora, nós precisamos nos desprender. Ficou, vai perder mesmo. Sabe, para o materialista é muito difícil falar isso, mas é verdade. Porque você imagina, a pessoa trabalha, ela só vive para trabalhar, vive para adquirir bens. A felicidade dela é quando ela compra alguma coisa, está nas casas, nos carros. Esse é o grande poder que ela tem. Passar pela cabeça dela de que dentro de poucos anos ela vai morrer e vai perder tudo isso, a pessoa não quer nem pensar. Muito menos pensar que depois que ela morrer, muitas pessoas vão tomar posse daquilo que ela trabalhou tanto para ter. Ou você não conhece pessoas, ou talvez já tenha até ouvido falar, de pessoas que gostam tanto do carro que não deixa ninguém encostar. Não é? Pessoas que gostam, por exemplo, a pessoa tem um computador e é dela, ninguém toca, ela tem, sabe, um zelo excessivo por aquilo. Ninguém toca. Então é muito difícil a pessoa conseguir se desprender e pensar assim, poxa vida, tudo isso vai ficar. Foi a mensagem da mulher de Ló. Não olha para trás, porque tudo vai ficar. Tudo vai ficar. E aquilo que você amava tanto, adorava tanto, a cozinha, os móveis, a geladeira de último tipo, a televisão de 700 polegadas, o videogame maravilhoso, vai ficar para outro, vai quebrar, não vão tratar com o mesmo carinho. E isso deixa a pessoa maluca. A tal ponto que a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou uma estátua de pedra, né? Uma estátua de sal. Petrificou, como uma mensagem do Senhor de que será assim a nossa passagem. Vai para frente, é para frente que se anda. O que ficou para trás vai ficar para outro, ou vai ser destruído. É o que a gente vê muito acontecer em famílias, quando o patriarca, a matriarca morrem e os bens ficam, é que aí começa a guerra da família. Né? Todo o problema que o dinheiro traz. Então, em relação a isso que o Senhor Jesus nos ensina sobre a humildade. Não é pecado ter nada não, irmão. Não é pecado ser rico, não é pecado ter um bom carro, uma boa casa, nada disso é pecado. Mas é perigoso. É perigoso se apegar a isso. Né? Tem gente que é apegado demais aos filhos, tem gente que é apegado demais ao marido, sabe? Fica numa ciumeira e pega telefone celular e fica vendo mensagem, isso, aquilo. A pessoa ela entra em neura em pensar que um dia ela pode morrer e o marido fica aí e vai casar com outra pessoa. Ai, apóstolo, nem falar isso que eu já passo mal. Pois é. Tem alguns assuntos que precisam ser tratados. Não é? Nada que você tem, na verdade, é seu. Nada. Nada. Então, eu preciso ir me desprendendo. Não é deixar de amar, não, mas ter um amor sadio. Sadio, eu tenho que, para que eu possa entender, desejar a salvação, eu preciso, meio que como o Senhor Jesus ensinou, tudo ele ensinou. Aquele que ama o mundo, automaticamente é meu inimigo. Por que meu inimigo? Porque eu vou ensinar para ele que tudo isso aí não vale nada. Que tudo isso que ele dá muito valor, o carro, a casa, o dinheiro, os bens, a roupa bonita, tudo isso, na verdade, afasta ele meio que de mim. Né? Então, aquele que ama o mundo torna-se inimigo do Senhor, é o que ele diz. Amém? Vamos continuar aqui, senão eu já começo a falar, entrar por outras vertentes aí, e não é o que eu desejo. Outra coisa, não existe reencarnação. Não existe. Eu fui espírita há muito tempo, eu acreditei em reencarnação há muito tempo, né? Mas se você analisar a história da reencarnação, ela não bate. Ela não bate.
A questão do ser humano, da evolução espiritual, que a pessoa vai nascendo de novo até que ela evolua, não é o que a gente tem visto na humanidade, né? O aumento populacional também. Deveria se manter uma base, um número X de pessoas. Se a pessoa morre e ela renasce, ela vai reencarnando, manter-se o mesmo número de pessoas na Terra, mas na verdade a Terra está com uma superpopulação, porque são novos seres que são gerados. Então existem muitas coisas que você, estudando, você não precisa entrar na Bíblia para que você desmistifique a questão da reencarnação. Na verdade, uma fuga. A reencarnação ela vem recheada de fugas, como por exemplo, se você teve um problema com alguém, você foi inimigo de alguém, ou magoou alguém, ou alguém te magoou, e você não se desculpou, não se resolveu com essa pessoa, então você vai voltar. É isso que a gente aprende no kardecismo, por exemplo, Então você vai voltar para se reconciliar com essa pessoa, até que vocês se reconciliem e serem salvos. É mais ou menos isso. Aí você imagina que aí você reencarna, resolve o problema com a pessoa, mas vai arrumar com outro, porque o ser humano é assim, crenqueiro, E aí quantas vezes você vai ter que reencarnar na vida para poder, na verdade você nunca vai sair. Porque se você precisar estar completamente limpo para sair desta terra para o outro plano, você nunca vai sair. É aí que é a nossa fé em Cristo, porque a salvação não é nossa, não é por obras. A salvação vem dele, única e exclusivamente dele. A vida pós-morte é única e exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? Então não existe reencarnação. Não acredita nisso, porque isso pode te levar a problemas muito sérios quando tudo isso acontecer. Outra coisa, existe fantasma? Existe fantasma. O que não existe é alma penada, tá? Alma penada não existe. Sabe no Almanaque da Mônica, não tem lá o penadinho? Então, não tem alma penada. Ninguém morre e fica vagando, viu? Ninguém que morre fica vagando. Quem morre tem destino. Tem destino e não é a Terra. Ninguém se perde, irmão. Não tem esse negócio de, eu tô aqui. Sabe aquele filme Ghost? O Outro Lado da Vida? Lembra que sucesso que ele fez nos anos 80, 90? Finalzinho dos anos 80, acho que 89. Que ele ainda ficou na Terra e fez contato com a ex-mulher, com a Demi Moore, porque ainda não tinha chegado o tempo dele. Então ele ainda ficou vagando pela Terra e ele se encontrava com outros espíritos e coisas assim. Isso não existe. Sendo a tua hora ou não, a gente entende, a morte é a morte, morreu, irmão. Aí você vai para o julgamento. E vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas não existe esse negócio de eu morri, o fulano veio me visitar. Eu lembro que eu brincava quando minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, eu tinha acabado de vir aqui para o litoral e eu morava numa casa bem pequenininha, que ficava a uma rua aqui atrás, mas eu morava sozinho mesmo. A Bruna ainda não tinha vindo morar comigo e eu ficava sozinho e eu até brincava com o pessoal da igreja, porque eu assustava muito minha mãe. Minha mãe estava sempre deitada, tadinha, E eu chegava assim, eu falava, mãe, e ela tomava aquele susto, me xingava. E eu falava, dormindo lá a noite inteira sozinho, você não vem aqui me assustar não, Devolver as brincadeiras que eu fazia. Mas não é possível, Isso não é possível, a gente vai entender por quê daqui a pouco ouvindo a palavra. Mas não existe essa questão de alma penada. Também ninguém que morre fica vagando por aí, você não vai visitar o artista preferido, você não vai lá para Beverly Hills, não tem nada disso. Você não vai entrar na casa do vizinho para ver o que acontece lá. Pode tirar isso da sua cabeça. Essa diversão pós-morte você não vai ter. Tem muitas coisas muito legais pós-morte. Aliás, não tem nada que não seja legal pós-morte. Mas espiar a vida dos outros, isso você nunca vai saber.
Né? Tem aquele grupo de pessoa que hoje você fala assim, eu queria ser um mosquitinho para estar lá na casa de fulano para ver o que eles falam de mim. Esse gostinho você nunca vai ter. Né? Aliás, já vamos entrar nesse assunto também, que algumas crenças, eu lembro, eu não me recordo uma pessoa, mas eu lembro alguém que não permitia que se matasse moscas, porque ela dizia que podia ser algum ente passado dela. Não mata mosca porque pode ser algum ente passado que veio me visitar. Eu acho que não. Mas vamos respeitar. Né? A gente não está aqui para falar de outras crenças. Estamos aqui para falar do cristianismo e da Bíblia. Amém? Então é isso. Outra coisa muito, muito importante. É a última que eu vou falar. Se você tiver alguma pergunta aí, pode colocar. Tá bom? Muito, muito importante o que eu vou dizer. Quando nós morrermos, quando nós sairmos desta terra e formos para um outro plano, o plano da ressurreição, nós não vamos esquecer das coisas. Nós não vamos nos esquecer das pessoas nem daquilo que a gente viveu, gente. Isso é loucura. Isso é loucura. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja, na igreja de São Bernardo. Estava na igreja de São Bernardo. E a bispa, eu fiquei abismado com aquilo. A bispa, ela contou, eu estava auxiliando ela, não era nem o dia dela pregar, era o dia do bispo, né? E eu estava lá, aliás, estava todo dia na igreja. Todo dia eu estava na igreja. E ela estava pregando e ela relatou pra gente uma experiência. Ela falou assim, a minha filha me perguntou hoje, mamãe, depois que a gente morrer, a gente vai se reconhecer? Ela falou, por mais que doeu o meu coração, eu tive que dizer para ela, não, depois da morte nós não vamos nos reconhecer. Eu fiquei perplexo, porque não há uma passagem bíblica que relate isso. Muito pelo contrário, a gente vai ver agora. Eu falei, a gente não vai ver muitos versículos não. Nós vamos ver acho que 3 ou 4 versículos, passagens bíblicas, mas que vai ficar muito claro o que é a vida pós-morte. Agora, como que não vai reconhecer? Gente, é um absurdo. Isso que ela disse é um absurdo. Se isso passou algum dia pela tua cabeça, que você não vai reconhecer as pessoas, ou que você vai se esquecer daquilo que aconteceu, não. O que você vai ter é um outro sentimento. Amém? Essa dificuldade que você tem em perdoar, por exemplo, por causa deste corpo carnal, dessas emoções, esses hormônios que a gente tem, toda esta parte ruim da carne humana não existe no corpo glorificado que nós vamos receber. Então a nossa forma de encarar a vida, de encarar as pessoas e os fatos serão outros. De uma forma muito mais madura, muito mais cheia de amor. Vamos das passagens? Porque eu já falei muito, é um assunto que tem muita coisa para ser dita, e já são 8h20, né? 8h24. Então vamos lá. A primeira passagem que nós vamos ver é Lucas 16, 19 a 31. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui e nós vamos ler juntos, tá? Deixa eu posicionar ela bonitinha aqui do lado, porque aí... Isso. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, olha aí, a gente já tem a primeira dica do que acontece logo após a morte. Anjos vêm nos buscar e nos levar para o caminho dos céus. Pelo menos é o entendimento que está aqui. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, o céu, né? E também morreu o rico e foi sepultado. Não diz que nenhum anjo veio buscar. Ele teve um outro caminho, o inferno. E no inferno ergueu os olhos, ou seja, o inferno está abaixo do céu. Outra explicação que essa passagem nos dá. Ergueu os olhos, então olhou para cima, concorda, irmão? Bora lá. Estando em tormentos, então sente. Se ele está em tormento, quer dizer que tem carne na jogada.
Então não é o espírito, não é a alma penada. Está em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro com Abraão. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então já está mostrando aqui que o inferno, irmão, é realmente um lugar bem cheinho. O Rodolfinho veio aqui pregar também. Disse, porém, a Abraão: Filho, veja que Abraão responde na mesma medida com que ele foi tratado. Ele foi tratado como pai e tratou o rico como filho. Lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e você atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, ou seja, há um abismo, há uma separação entre quem está no paraíso, no céu, e aqueles que estão no inferno. De sorte, ou seja, de maneira que mesmo que quisesse passar daqui para aí, não poderia, nem tampouco daqui para lá. É impossível a passagem. Uma vez que você foi para o céu, está no céu. Uma vez que você foi para o inferno, você está no inferno. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, aqui o rico já entendeu que a porta da salvação é a pregação. Ele pede para Abraão que seja liberado o mendigo para que ele vá pregar, para que ele vá até os seus irmãos e pregue a salvação, o caminho errado que eles estão vivendo. Agora, a resposta que Abraão vai dar, ela é uma chave que pode doer muito no teu coração, mas que a gente precisa tratar. Uma hora na vida a gente precisa tratar, né? Então vamos ver? Olha lá. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, se algum dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Mas Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta passagem ela nos dá uma grande luz da vida pós-morte, principalmente da passagem, não é? Então, aquele que foi salvo, o que acontece? Anjos vieram buscá-lo. Não foi isso que a gente viu? Todo um cenário dessa história nos falando sobre um grande passo para entendermos como é a vida pós-morte. Agora, ambos haviam morrido. Lázaro estava no céu e o rico no inferno. Você percebe que os dois conversam se lembrando perfeitamente de tudo que acontecia? Tanto que estava em tormento no inferno se lembrou que disse a Lázaro, como Abraão também não só o reconhece, como relata perfeitamente toda a vida que ele teve, nos mostrando que nada foge aos olhos de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Ontem à noite nós falamos sobre Cush. Eu não gosto de falar Cush, que fica meio em inglês, né? Cushê. Vamos falar Cushê. Cushê. Que era um benjamita que tem uma passagem na Bíblia. Uma. O nome dele é descrito uma vez no Salmo 7. Lá no Antigo Testamento. Não fosse esta passagem, ninguém saberia que este homem existiu. Ninguém saberia que esse homem existiu. Mas por que está lá? Eu até disse, é como uma agulha no palheiro. Este homem não fugiu dos olhos de Deus como ninguém foge. Não tem uma história sobre ele, mas ele está lá. Ele está lá, sendo citado na Bíblia.
como a minha vida, como a tua vida, como os teus familiares, nada foge do olhar do Senhor e do julgamento de Deus. Cada um de nós, irmãos, por mais que a gente ame, nós precisamos saber. Não há salvação fora de Cristo. Ah, mas a pessoa... Quantas vezes você já ouviu o seguinte comentário? A pessoa é maravilhosa, só falta se converter. Então falta tudo. Porque a salvação não é por obras. Porque ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Você entende? Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Vai para o céu pelo entendimento da conversão. Aquele que declarar o nome de Cristo publicamente e se batizar, este será salvo. Amém? Se houver alguma dúvida em relação a este primeiro versículo, essa primeira passagem que nós fizemos a leitura, por favor, você pode aí colocar a sua pergunta, tá? Fica na liberdade. Depois, nós vamos ver ainda no que acontece após a morte. Ai, meu Deus, começou, Bispa Silmara, ó, o meu nariz começou a coçar. Vamos ver agora Lucas 36, 43. Abre a sua Bíblia comigo. Lucas, deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia. 24, de 36 a 43. Abriu? Então vamos lá. Enquanto falavam sobre isso, ou seja, sobre a ressurreição de Cristo, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, e pensando que estavam vendo um espírito. E lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito, presta muita atenção aqui, irmão. Olha, muita atenção. Muita gente pregando isso de forma errada. Jesus Cristo não ressuscitou em espírito. Jesus Cristo ressuscitou em carne. Presta atenção, vamos ler de novo lá do comecinho, ó. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegria e de espanto, que lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na frente de todos. Muitas coisas desmistificadas mais uma vez. Claro, por isso que eu falei que nós não precisamos ler todos os versículos. Essas duas passagens nos dão quase todas as respostas que nós precisamos do entendimento da vida pós-morte. Primeiro é a crença, ressurreição. Eu preciso crer na ressurreição. Eu preciso crer na ressurreição. Jesus ressuscitou. Quando as mulheres chegaram no túmulo de Jesus, não tinha nada. Não tinha nada. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Só que esse ressuscitou não é mais no mesmo corpo. Aí, irmão, são mistérios, né? A gente tem muitas passagens, o apóstolo Paulo relata, fala muito sobre sobre este novo corpo, que ele chama este corpo que nós estamos de barraca e que nós receberemos um palácio, comparando um com o outro. E, obviamente, a aparência não é mais a mesma. Há uma transformação. Alguns estudiosos, e eu acho muito difícil se estudar isso, né? Mas é estudo, então a gente tem que dar crédito sempre a quem estuda. Então, alguns estudiosos, por estudar, ver traduções e outras traduções e passagens bíblicas que não estão na Bíblia, de livros apócrifos, de livros que não fazem parte, chegam à conclusão. Alguns dizem assim, que nós ressuscitaremos e receberemos o corpo com a aparência de mais ou menos os nossos 30 anos de idade.
É uma teoria, né? Eu até cheguei a pregar sobre isso uma vez, e é claro, eu com 30 anos, quem me conheceu hoje, com 47, me vê com 30, provavelmente você não vai acreditar que seja eu. Concorda ou não? Aconteceu com Jesus algumas vezes. O problema aí é que Jesus morreu com 33. Não é verdade? Jesus morreu com 33. Então, se na ressurreição houvesse simplesmente um rejuvenescimento de 33 para 30 anos, todo mundo o reconheceria. O problema é que ninguém o reconheceu aparentemente. Quando eu digo aparentemente, é pela aparência. Tanto que Jesus tem que mostrar, olha, sou eu. Mas era outra aparência. Como na transfiguração também. Jesus estava ali, não havia nem morrido, mas o seu corpo se transformou quando apareceu Moisés e Elias. Aqui, o Senhor aparece para eles e, conversando com eles, o Senhor tem que dar algumas provas para que eles vejam que é Jesus, porque a aparência era outra. Tanto a aparência era outra, porque quem não lembra da aparição de Jesus no caminho de Emaús, conversando com os discípulos. Os discípulos conversando com ele, e ele fala, o que aconteceu? E os discípulos falam, onde você estava? Só você não sabe o que aconteceu com Jesus? Só se fala nisso, eles falando para o próprio Jesus. Primeira passagem, onde os discípulos estão com Jesus, mas não reconhecem o novo corpo de Jesus. Depois, em João 21, os discípulos estão pescando, e o Senhor Jesus aparece e pergunta, diz que está com fome. Eles olham e não reconhecem Jesus. Mas quando Jesus diz, lança a rede do lado direito do barco, Pedro toma um impacto. Porque já tinha ouvido Jesus falar isso para ele uma vez. A primeira pesca foram 2 pescas maravilhosas. Eles não pescavam nada, Jesus disse, lança a rede do lado direito do barco. E desta vez, embora eles não reconhecessem Jesus no mesmo corpo, ou na aparência diferenciada do corpo glorificado, Jesus diz para eles, joga a rede do lado direito, eles jogam e fazem a maior pesca da vida. Tem outras coisas que a gente podia falar dessa passagem. Mas aí, neste momento, eles gritam, está queimando dentro de mim. É o Mestre. Então vão existir outras formas de nos reconhecermos que não seja a aparência. O corpo glorificado dá a Jesus Cristo, por exemplo, 2 passagens maravilhosas. Uma é esta que a gente acabou de ler, de Lucas 36, que Jesus aparece, passa pela porta, ou passa pela parede como se fosse um fantasma, para os caras tomar um susto. Os caras que eu digo são os discípulos, os caras. Eita vida. Toma um susto. Não é um fantasma. Mas como não é um fantasma, se passou pela parede? Espírito tem carne e osso, gente. Vocês estão vendo aqui, eu tenho toca em mim, é carne e osso. Então, aos que pregam dizendo que Jesus ressuscitou em espírito, o próprio Jesus está dizendo que não. A ressurreição, a nossa ressurreição, é em carne e osso. Quer mais? Vou dizer mais. 2 vezes Jesus pede comida. Então, depois que a gente morrer, muitos prazeres não teremos mais, como, por exemplo, nos alimentar. Mentira! Mentira! Jesus fala para eles, faz assim, enquanto vocês não acreditam, enquanto vocês estão digerindo o fato de ser eu ou não, posso esperar me alimentando? Tem comida aí? Quando vocês vão pensando se sou eu ou não, dá um peixinho para mim aí que eu vou comer. E deram o peixe para ele e ele comeu. Ele comeu. Carne e osso. A nossa ressurreição é em carne e osso. Só vai ser tirado de nós o que não presta. O que não presta. Dor, tristeza, mágoa, ódio, raiva. Tudo isso que é inerente desta carne que a gente tem. Mas após a morte, tudo isso... Exatamente, Silmar. Quando vocês discutem se sou eu ou não, é bem a nossa cara, né? Enquanto vocês ficam discutindo, a gente come. Dá um peixe para mim aí. Mas aí não teve, passou pouco tempo. Todo mundo é Jesus. É Ele. E a segunda passagem maravilhosa, que este novo corpo mostrou, Jesus indo para o céu.
Anjos olhando, os discípulos pasmos, mais uma vez de boca aberta, e Jesus falando com ele, dando um monte de orientação, sabe? Falando para eles, olha, vai, prega aqui, prega lá, eis que vos envio para pregar em Samaria até o fim da terra, e subindo. E os discípulos olhando para eles, pasmos. Um homem, não era um espírito não, irmão, era carne e osso, voando, subindo, flutuando. E os anjos, acho que até com vontade de dar risada, olhando para a cara dos discípulos e falando assim, gente, tem tanta coisa que vocês vão ver ainda. Aí olharam para os discípulos e ficaram com dó, né? Acho, ei, o que vocês estão olhando? E aí acho que eles acordaram, falaram, é verdade, né? E os anjos disseram, com a mesma velocidade que vocês estão vendo ele subir, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então vai fazer o que ele mandou. E aí os discípulos meio que saíram, vamos embora, vamos fazer o que ele mandou. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha quantas coisas aconteceram. Hoje Jesus Cristo está sentado vivo. Não em espírito, vivo. Como eu e você não. Mas em carne e osso, sentado num trono, como rei, governando a vida de todos aqueles que se entregarem para ele. Sim, ele governa a minha vida e a tua vida, se assim você desejar. Se assim você se fizer, como é que eu vou te falar? Merecer. Como assim merecer, apóstolo? Os dois caminhos que eu te disse. Crer e for batizado. Crer é ter uma vida de obediência. Crer não é declarar. Crer é crer. Crer é viver para. Eu não ando, por exemplo, a gente está nessa confusão. Governo federal, governo estadual e governo municipal não se falam a mesma língua. Está tudo bagunçado. Então o mundo aí fora está desesperado. Meu Deus, está um caos. O governo deles está um caos, mas quem governa a minha vida é o Senhor. Eu tenho um rei. O meu rei é Cristo. Então eu não ando segundo as regras, é claro, o meu rei me ensina que eu tenho que honrar a ele, obedecendo às regras desta vida também, desde que não firam as dele. Amém? Então eu vivo sabendo que quem rege as regras da minha vida é o Senhor. Que quem decide a minha vida é o Senhor, diferente deste mundo. A passagem de ontem do culto de profissionais é que com eles está o braço da carne, conosco o Senhor nosso Deus. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra, porque são armas espirituais. Amém? Então, assim que nós morrermos, com tudo isso que a gente já aprendeu de uma forma simples e bem rápida, lendo as passagens, precisa muita explicação. Não é só prestar atenção nos versículos, não passar correndo, presta atenção, a gente já se liga como é que vai ser pós-morte. Morremos, ninguém dorme, irmão, ninguém dorme. A questão do ficar dormindo é uma expressão bíblica para dizer que morreu. Mas a ressurreição é como um piscar de olhos. Está na Bíblia. Como um piscar de olhos é a ressurreição dos justos. O que aconteceu com o mendigo? Morreu. Anjos vieram, vem cá, bora, vamos para casa. Bora, vamos para casa. Foi o que Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Perdão, irmão. É o ventilador, ele seca muito. Minha garganta, aqui no litoral está muito quente. Então, retomando, Jesus Cristo disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Não fosse assim, não vos tenha dito. Então, morreu, bora. Fez o que? É salvo. Pega pela mão e bora lá. Bora lá. Apóstolo, como é que vai ser feito o juízo? Para os ímpios, irmãos, vão todos diante do trono. O nosso é hoje. Nós, igreja, o nosso juízo é todo dia. Nós somos salvos todos os dias. Eis que diante de nós é colocado todos os dias dois caminhos, da bênção e da maldição. Somos nós quem escolhemos. É o que está escrito na Bíblia. Amém? São 8h45.
Se houver dúvidas aqui sobre esta passagem, faz pergunta, eu respondo, vamos para a próxima. Porque esse versículo agora, essa passagem, ela dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer. Se a gente não tivesse um envio, né, irmão? Se a gente não tivesse tanta coisa ainda para fazer aqui, tanta coisa para fazer no nome do Senhor, lendo o que a gente vai ler agora, a vontade que dava era falar: Senhor, leva nós, né? Mas vamos lá. Vamos ler Apocalipse 21. É um pouco grande, mas dá para ler. O apóstolo João escreveu assim: presta atenção, irmão, enche o teu coração de fé. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva linda, enfeitada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Espera aí, que embarga, parece que vem um nó aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá, anota aí, morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Espera que assim não dá para enxergar. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu para a parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas, seus muros. A cidade era quadrangular, do comprimento de 6... eu vou parar aqui. Não dá tempo de ler tudo. Tem que tomar fôlego em saber o que nos espera. Apocalipse 21 relata tudo. Relata para onde a gente vai, quem vai. Talvez algo importante que a gente tenha que definitivamente tratar é quem vai. Por isso nós temos que trabalhar.
nós temos que trabalhar. Infelizmente, irmão, o teu amor, só o teu amor não vai bastar. Depois da morte, não há segunda chance. Toda a chance que nós temos, que os nossos familiares têm, que os nossos amigos têm, é em vida. Depois da morte, não há segunda chance. Então nós temos que criar estratégias. Às vezes a chatice ela é ruim. Às vezes ficar o tempo inteiro falando para a pessoa, olha, faça isso, você tem que salvar, não sei o quê, acaba afastando. Eu sei que é o nosso desespero em querer salvar os nossos amados, em passar a eternidade com quem a gente ama. Não estou te dizendo que por amor a nós, Deus não possa salvar, Deus pode tudo. Mas a gente não pode ir pela possibilidade. Deus não nos fala da possibilidade. Deus nos fala do que é. Será salvo aquele que crer e se batizar, ou seja, aquele que se entregar, que tiver uma atitude. Não, a fé não é por obra. A nossa obra é um amor desesperado. Eu estou 6 horas no ar todos os dias por um amor desesperado. Para que a palavra chegue a você de alguma forma. Eu faço de tudo, irmão. Eu faço um programa na web que não tem nada a ver de evangelho, mas é uma forma de alcançar pessoas que, se eu falar, vão para a igreja, não vai. Então eu tenho que ficar maquinando como é que eu vou chegar até pessoas, conquistar a confiança de pessoas, como é que eu vou buscar a simpatia de pessoas que, pelo simples fato de saberem que eu sou um homem de Deus, já vão ter um preconceito em relação a mim e que eu preciso levar a palavra da salvação. Então, só pregar não adianta, eu preciso de outras estratégias. Eu preciso chegar até essas pessoas. Então, uma das minhas estratégias é o programa das 6 horas. É chegar até o coração das pessoas sem dar a mínima aparência que o programa é um programa da igreja. E assim a gente tenta alcançar a muitos. E temos chegado, graças a Deus, a muitos países, a muitos estados. Então eu tenho trabalhado agora nessa consagração 40 horas. Se fica mexendo no pescoço assim, você me vê, não é tique, é dor. Como eu te disse, eu durmo umas 5 horas por dia. Quebrado. Um trabalho desesperado pela salvação. Quando eu olho, a minha visão desse tempo é muito diferente da maioria de vocês. Porque quando a gente olha e fala assim, eu vejo nos pedidos de oração, vamos orar para Deus consolar as famílias. Eu sei, irmão, eu sei o teu sentimento, mas o meu não é esse. O meu sentimento em estar aqui pregando, em fazer depois a revista Gospel, mais tarde, logo após esse programa, não é pelo consolo, é para a salvação. O meu entendimento da morte não é essa tristeza. Apóstolo, vamos orar pela família. Eu sei a dor que é, eu sei, já perdi. Perdi muitas pessoas que eu amo, eu sei qual é a dor. Mas dor maior é saber da morte eterna. É o que o Senhor, sabe o que o próprio Deus fez com Josué? É a nossa vida. Enquanto todo mundo chorava porque Moisés acabava de morrer, principalmente Josué, Deus aparece para Josué e diz o que para ele? Eu tenho certeza que Josué esperava que Deus ia aparecer para ele para consolar o coração dele. Afinal de contas, Moisés era praticamente seu pai. Era sua referência. Mas não, Deus aparece para Josué e fala, levanta, meu servo Moisés é morto, agora toma a frente. Como eu fui com Moisés, serei com você. Josué fica desesperado. Você, bora, não tem nem o que chorar, nem o que pensar, tem que levar esse povo até a terra. A gente vai perder quanto tempo chorando? Então eu tenho que buscar salvação. Eu tenho que trabalhar para a salvação das pessoas. Você tem que trabalhar para a salvação das pessoas. Para que elas se entreguem, para que elas declarem, para que elas se batizem. Ufa!
A minha preocupação não é com quem já está, é com os que acham que estão. É com os que acham que estão. Porque se batizou, mas não creu. Sabe, vive uma ilusão de que, eu estou salvo. Peraí, mas você crê, você batizou e creu, ou creu e se batizou ou só batizou? Vive uma vida de fé? Não, apóstolo, ainda não. Então bora, vamos andar junto. Vamos andar junto para que essa tua caminhada se transforme em salvação. Porque uma vez que você alcançar a graça, irmão, já era. Ninguém tira, ninguém perde a graça, ninguém perde a salvação. Tudo isso que a gente leu é daqueles que conquistaram a salvação. Então eu não posso ficar parado chorando pelos que foram, eu não posso mais fazer nada pelos que foram. Então eu olho todos os dias 4.000 pessoas morrendo e eu falo, meu Deus, a igreja talvez não tenha chegado na metade deles. Não é verdade? É um sentimento desesperador na vida de um apóstolo, na vida de um pastor. Meu Deus, eu estou trabalhando, fazendo o que eu posso na pandemia. Sabe, a igreja está orando de 3 em 3 horas. Sabe, Deus nos dá a direção, a gente vai, faz e quase não sai do ar. É quase uma programação de 24 horas direto para alcançar vidas e mais vidas. Para quê? Para quê? Para salvação. Para você parar de ter medo de falar da morte. Sabe, para você entender, amém, a morte realmente causa um certo espanto, mas fala dela, conviva com ela porque ela vai chegar na minha vida, na tua vida, dos nossos amados, só que depois da morte tem nova vida. Depois da morte tem coisas mais maravilhosas do que o que você já viveu. Muito mais maravilhoso do que você já viveu. O que você não experimentou. Eu falei para você um tiquinho do que é a vida pós-morte. Aliás, eu não. Eu só comentei a Bíblia. Nós falamos aquilo que estava em cima da Bíblia. Agora, a gente tem que ver esse tempo em que milhares e milhares de pessoas estão morrendo. E a gente tem que pregar. Tem que pregar. Eu não posso me preocupar agora com a minha esposa, com a minha filha, com aqueles que estão salvos. Eu tenho que ir para cima de quem não está. Tenho que dar opções, ficar todo dia pensando, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Me dá uma estratégia, como é que eu chego no coração endurecido? Como é que eu faço amizade, conquisto a confiança do camarada que não quer saber de Jesus, que odeia crente? Porque eu não vim para andar com quem gosta de mim. Eu preciso andar, fazer um exército de pessoas que estejam dispostas a ir atrás de vidas, a perder a vida. Eu já ganhei a salvação, agora eu vou perder essa vida aqui, ganhando vidas, bora! Deus vai me suprir. E eu vivo desse jeito. Eu não sei como é que vai ser o meu final do mês, eu nunca sei, eu vivo do amor. Eu vivo do amor. Tem um telefonezinho aqui, um Pix, que as pessoas que me amam entregam o dízimo na obra. E assim eu vou indo, mas eu nunca sei o que vai ser o meu final do mês. Agora, eu não posso parar. Eu tenho que pregar. Você, irmão, que é salvo, tem que pregar. Tem que trabalhar menos para o homem, enriquecer menos teu patrão. Não é para deixar de fazer a tua obrigação. Não é deixar de fazer a tua obrigação. Mas tem um sentido maior da vida. Você não pode ser como o rico. Tem que ter muito de Lázaro no teu coração. Pode se perder nas coisas desta terra. Pode ser como a mulher de Ló, de conquistar. Ah, meu marido, meus filhos, minha casa, meus bens, meu trabalho. Tudo isso vai ficar. Aí você vai fazer o quê? Olhar para trás? Foi Jesus quem disse, aquele que achar a vida, vai perder. Mas aquele que perder a vida em meu nome, achará lá. O que ele está dizendo? Deixa eu governar a tua vida. Deixa eu te mostrar todos os dias que eu posso te governar, que eu posso te suprir, que eu posso te amar, para sempre, para sempre. Não é nesta vida passageira, é para sempre. É para o dia que você descansar, fechar os teus olhos e esse corpo ficar, irmão. Os anjos vierem te buscar.
Amém? E você vá para um lugar onde nós lemos, eu não inventei. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter raiva, não vai ter ódio, não vai ter violência. Nada disso. Vai ser tudo um paraíso. Eu acho que tem mais uma passagem antes para a gente terminar. Tem? Acho que tem, né? Estou aqui, deixa eu ver. Tá. 1 Coríntios 15, 51, 52, para nós terminarmos o estudo de hoje. Diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, vai ter mudança. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, nem todos dormirão, ou seja, muitas pessoas serão arrebatadas. Você sabe disso, o Apocalipse diz. A igreja será levada, muitos não morrerão. Mesmo aqueles que não morrerem sofrerão uma transformação, porque este corpo pecador, pecaminoso, este não entra no céu. Há de haver uma transformação, e essa transformação será como um abrir e fechar de olhos, tanto para os que dormirem, ou seja, os que morrerem, como para aqueles que forem arrebatados. Todos serão transformados. Todos mudarão a sua aparência, todos receberão o poder do corpo glorificado, que é o que nos habilita a viver aonde Deus está. Amém? Glória a Deus. Eu espero, acredito que sim, né? Porque, deixa eu ver, tem algumas coisas escritas aqui que eu acabei não lendo. Acho que a Silmar escreveu assim: eu tive um sonho que estava partindo dessa para melhor, bem melhor. Estava no hospital, mas pedia para Deus não era a hora, que era aniversário da minha filha. E ela ia ficar muito triste. Acordei chorando. Essa passagem é bíblica. Esse teu sonho, filha, é bíblico. Porque o apóstolo Paulo disse isso para a igreja e para Deus. O apóstolo Paulo disse o que para a igreja? Interprete o sonho, filha. O que você acabou de me dizer. A igreja apostólica não gera membros nem clientes, gera filhos. Amém? O apóstolo Paulo olhou para a igreja e falou assim: por mim, para os coríntios, por mim, eu queria ir embora. Porque o apóstolo Paulo já sabe tudo isso que eu estou ensinando para você hoje, ele já sabia. Por mim, eu queria estar lá na glória com Jesus. Mas, por vocês, eu preciso ficar. Então esse teu sonho é isso, filha. Por nós, o melhor, para todos os que já alcançaram a salvação, o melhor é ir. Mas o que o Senhor espera de nós? Trabalho. Já que alcançamos, agora levar as pessoas a isso. A filha chorando são as pessoas que nós precisamos alcançar. E precisamos. Dá vontade. A gente vê a maldade do mundo, a gente vê as traições, a gente vê a falsidade, as injustiças, e a gente sabe que tem algo tão melhor e puro, que dá vontade mesmo de falar: Senhor, nos leve. Só que a gente não pode se esquecer que a nossa vida é um propósito. A nossa vida é um propósito. Amém? O propósito de Deus é que nós alcancemos o maior número de vidas para Ele. Porque assim como no sonho da Silmara, os filhos choram. E a gente precisa acudir. Amém? Foi sua irmã. Mas é isso. O versículo bíblico é isso. Tá? Então, amém. Peraí, não é Silmara, é Silvana. Oh, meu Deus do céu. Sabe qual é o problema? Desculpa, Sil. São duas Sil, né? É que o meu olho tá baleado.
tá mareado. Toda vez que eu prego sobre salvação, eu fico muito emocionado. E eu não consigo enxergar. As letrinhas são pequenininhas e eu tô ficando velho. Com o olho mareado de lágrima, aí que eu não vi mesmo. Eu achei, estava escrito Silvana, eu achei que era Silmara. Mas, amém. Me perdoa. É isso, gente. Vamos ficando por aqui então. Amém? Espero que tenha sido uma bênção, alcançado, tirado algumas dúvidas de boa parte de vocês. Daqui a pouquinho, 10 horas, é o tempo de eu descansar um pouquinho a minha voz, a minha garganta. Daqui a pouquinho, às 10 horas, nós começamos com o nosso programa. E eu... Silvana falou, eu esqueci. Daqui a pouquinho, 10 horas, nós temos o nosso programa, que é uma grande bênção, muita música, que vocês gostam de chamar de louvor, né? Muito louvor, testemunhos, curiosidades bíblicas, aconteceu na internet, salmo do dia, palavra do dia e a esperada oração da virada do dia. À meia-noite nós fazemos a oração de consagração do novo dia que vai se iniciar. Você é meu convidado. Amém? Eu estou aí nessa consagração desde as 6 horas até meia-noite e meia, mais ou menos, fazendo os programas, descansando um pouquinho a voz, mas no final vai dar aí mais ou menos 40 horas para alcançar o maior número de pessoas possíveis para a honra e glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ler de novo aqui o da Silvana. Eu li como fosse a Silmara e dei uma interpretação diferente. Eu tive um sonho que estava partindo dessa para melhor. Estava no hospital, mas pedia para Deus que não era a hora, que era aniversário da minha filha, que ela ficava muito triste, acordei chorando. Silvana, aquela interpretação que eu dei permanece para a igreja. Mas o teu sonho, a gente conversa depois, particularmente, para que a gente não exponha particularidades da sua vida pessoal. Eu acho mais saudável assim, tá bom? Então, agora não dá, porque eu já vou entrar com um programa, mas te chamo, ou então passo para a Silmara, mas preferia conversar com você mesmo, a gente marca um horário, a gente conversa sobre esse teu sonho, e eu posso te explicar. Mas não gostaria de fazer exposição de vida pessoal num ambiente onde tem tantas pessoas. Tá bom, querida? Eu amo você. Para aqueles que eu dei boa noite a todos, né? E aqueles que eu não vi entrar, por exemplo, a Silvana eu não tinha visto, minha prima linda, a mais linda de todas, Silvana também entrou. Quem mais entrou que eu não vi? A Nádia eu já tinha falado, não tinha? Dado boa noite? Tinha dado boa noite. Quem mais? Adriano. E aqui o meu chat, ele some as pessoas. Deus abençoe a todos vocês. Espero ter sido de alguma forma útil tudo que eu disse para vocês. E por favor, não se esqueçam, se você é um dizimista fiel da casa do Senhor e você deseja abençoar o nosso ministério, por favor, vai ser muito bem-vinda a tua doação e a tua colaboração. A nossa chave Pix é o mesmo número do nosso WhatsApp. Fica na liberdade. Amo vocês e Jesus. Até daqui a pouco. 10 horas eu estou de volta. Um beijo. Tchau.